Esse vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Na verdade, eu já tinha preparado outro roteiro. Eu ia falar sobre um assunto que eu acho extremamente importante: a preservação dos animes antigos e como, gostem ou não, a pirataria acabou salvando muita coisa que simplesmente teria desaparecido. Eu ia mostrar exemplos como Mega Man, de 1994, Oban Star Races e até Sword Art Online, Ordinal Scale, cuja dublagem praticamente se perdeu e hoje só existe em sites, digamos, não oficiais. Mas aí aconteceu uma notícia que me fez mudar completamente o tema do vídeo. Parece que o GTA 6 não vai ter uma mídia física de verdade. E além disso, surgiram informações de que a Sony pretende abandonar de vez a mídia física no PlayStation a partir de 2028. Quando eu vi isso, pensei, não, preciso gravar sobre isso agora. Porque isso não é apenas sobre um jogo. Isso é sobre o futuro de tudo o que a gente compra. Sinceramente, eu estou começando a pensar em abandonar os consoles e ficar só no PC. E olha que isso não é porque o PC é totalmente digital. A Steam também é. Mas existe uma diferença enorme entre uma empresa que construiu uma reputação de preservar a biblioteca do usuário e outra que parece tratar os jogos como um aluguel. Vou dar um exemplo. Eu comprei o primeiro Assassin's Creed na Steam em 2009. Estamos em 2026. Eu ainda consigo baixar o jogo normalmente. Se eu quiser instalar hoje, amanhã ou daqui a 10 anos, provavelmente ele ainda vai estar lá. Agora olha o histórico da Sony. Ela já anunciou várias vezes o encerramento de lojas digitais. Primeiro foi a tentativa de fechar a loja do PS3 e do PS Vita. Depois voltou atrás em parte por causa da reação dos jogadores, mas ficou claro que isso pode acontecer a qualquer momento. E isso me faz pensar, quando você compra um jogo digital, ele é realmente seu ou você só está pagando por uma licença enquanto a empresa quiser manter aquele serviço funcionando? A mídia física sempre teve um papel muito importante, não é só colecionismo. Ela representa uma forma de preservar a história dos videogames. Se amanhã uma empresa falir, se uma loja sair do ar, se um servidor for desligado, quem vai preservar esses jogos? É exatamente o mesmo argumento que eu ia usar no vídeo sobre animes. Muita gente demoniza a pirataria, mas existe uma verdade que pouca gente gosta de admitir. Se não fosse a pirataria, muita coisa simplesmente teria desaparecido. Tem animes que nunca ganharam relançamento, tem dublagens perdidas, tem filmes que não existem mais em serviços oficiais. E a única forma de assistir hoje é graças a pessoas que resolveram guardar aquilo. Não estou incentivando ninguém a piratear. E estou falando de preservação histórica. São duas coisas diferentes. Porque quando a própria empresa abandona a obra, alguém precisa preservar. E agora parece que estamos caminhando exatamente para isso também nos videogames. Tudo digital, tudo na nuvem, tudo dependendo de uma empresa, tudo dependendo de uma assinatura, tudo dependendo de servidores que podem deixar de existir amanhã. E sabe o que eu acho curioso? Parece que isso vai totalmente contra uma tendência que está crescendo. Cada vez mais pessoas querem ter as próprias coisas em casa. Você pode reparar, tem um monte de canais ensinando a montar um servidor usando um PC velho, uma Netflix caseira, um servidor de fotos, um servidor de músicas, até inteligência artificial rodando localmente. Eu mesmo montei um computador para rodar IA local, sem depender do Google, sem depender da OpenAI, porque eu gosto da ideia de que aquilo é meu. Está na minha máquina. Se a internet cair, continua funcionando. Talvez eu esteja ficando velho. Talvez eu esteja igual à minha avó. Ela gostava de guardar dinheiro em papel porque dizia que aquilo existia de verdade. E eu começo a entender esse pensamento. No meu caso, não é o dinheiro. São os meus jogos, os meus filmes, os meus animes, os meus arquivos. Eu quero que eles estejam comigo, não apenas em um servidor de alguma empresa, porque hoje parece tudo muito bonito. Netflix, Amazon, Steam, PSN, Xbox, tudo funciona perfeitamente. Mas e daqui a 50 anos? E daqui a 100 anos? Será que essas empresas ainda vão existir? Será que esses servidores ainda estão ligados? Será que os direitos dessas obras ainda estarão disponíveis? Ou simplesmente vão desaparecer? E quando esse dia chegar, quem vai preservar tudo isso? É aí que voltamos ao assunto que eu ia trazer hoje, a importância da preservação. E por mais polêmico que isso seja, muitas vezes quem faz essa preservação não são as empresas, são justamente as comunidades, as pessoas comuns, os fãs, e muitas vezes até a própria pirataria. No fim das contas, eu acho muito triste ver uma indústria caminhando para um modelo onde o consumidor possui cada vez menos. A gente paga mais,
tem menos controle e ainda corre o risco de perder tudo. Tudo isso porque é mais lucrativo para as empresas. Dinheiro é importante. Toda empresa existe para dar lucro, não tem nada de errado nisso. Mas será que vale a pena sacrificar a preservação da própria história? Será que vale a pena deixar tantos consumidores insatisfeitos? Essa é uma pergunta que eu realmente não sei responder. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês ainda compram mídia física? Ou já aceitaram que o futuro vai ser totalmente digital? E principalmente, vocês acreditam que daqui a algumas décadas ainda vão conseguir jogar os jogos que compraram hoje? Deixe a sua opinião nos comentários, porque esse assunto, na minha opinião, está só começando. E aí, o que você achou do vídeo? Comenta aqui embaixo a sua opinião, porque eu quero muito saber o que você pensa sobre esse assunto. A discussão é sempre bem-vinda. Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like, que ajuda bastante o canal. E se conhece alguém que vai curtir esse conteúdo, compartilha com ele também. Ah, e se ainda não é inscrito, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima!